Antes de começar o vídeo, inscreva-se no canal caso você não seja inscrito ainda. Ative o sininho para você receber notificação quando tiver vídeo novo e deixe seu like. Sócrates é considerado por alguns estudiosos como o primeiro filósofo, porque ele vai tratar de questões antropológicas e propõe um método para se atingir o conhecimento. Sócrates vai rejeitar a filosofia pré-socrática. Para ele, aquelas várias questões que existem, o Tales de Mileto, o Anaximandro e Anaxímenes, Heráclito e Parmênides, para ele essas teses se anulam automaticamente e não trazem conhecimento verdadeiro sobre a realidade. E o mais importante, elas ignoram o verdadeiro fundamento da filosofia, que é o exame da vida humana. Então, o projeto socrático tem como objetivo superar essas diversas teses, essas opiniões, por uma verdade racionalmente identificável. Assim, a filosofia tem como meta dar autonomia moral aos seres humanos, conquistar essa autonomia baseada no conhecimento da humanidade. Antes de mais nada, é muito importante saber que o Sócrates dedicava-se exclusivamente à oralidade. Então, ele não deixou nada por escrito que afirmasse os seus conhecimentos, os seus pensamentos, a sua filosofia. E o que a gente explica é baseado em obras de outros filósofos que abordam sobre ele, em obras de outros pensadores. A primeira pessoa que vai abordar sobre o Sócrates é o Aristófanes. Ele é um escritor de peça teatral e ele coloca Sócrates como um personagem de uma peça, como se ele fosse uma mistura de filósofo da physis e sofista ao mesmo tempo. Então, para Aristófanes coloca o Sócrates como um filósofo que aborda sobre o cosmos e, ao mesmo tempo, ele consegue transformar o pior argumento de um debate para a sua melhor solução, para a melhor solução daquela questão. Outra pessoa que vai falar sobre o Sócrates é o Xenofontes. Xenofontes se apresenta como um discípulo de Sócrates e vai abordar sobre ele em sua obra Memoráveis. Ele coloca Sócrates como um filósofo submetido à moralidade existente e resignado às convenções sociais, o que não é muito confiável, porque o Sócrates foi condenado pelo júri ateniense, porque para o júri, o Sócrates estava mudando a mentalidade dos jovens, causando meio que uma rebelião, porque ele questionava muito a moral ateniense. E então ele foi condenado à morte e forçado a tomar o veneno, cicuta. Isso é relatado até em obra neoclassicista no século XVIII, como a obra A Morte de Sócrates, do pintor Jacques-Louis David. Naquela pintura que tem meio que uma cama no centro, Sócrates está sentado nela e tem várias pessoas ao redor e Sócrates está com um cálice na mão e um dedo levantado, porque aquilo lá representa a morte de Sócrates, quando ele fala que ele não rejeita a filosofia dele, que ele prefere a morte do que rejeitar a filosofia. A terceira pessoa que vai abordar sobre Sócrates é Platão, seu fiel discípulo. E Platão vai detalhar o método socrático para se atingir o conhecimento e o viés de ética da filosofia de Sócrates. Mas tá bom, né? Chega dessa fofoca filosófica aí de quem era Sócrates e quem falava dele.
e vamos começar onde tudo começou, a filosofia do Sócrates. Tudo começou quando um sacerdotista, oráculo de Delfos, afirmou que o Sócrates era o mais sábio entre os homens. E Sócrates ficou perplexo com essa declaração do sacerdotista. Ficou tipo, amada, eu sou um ignorante, a única coisa que eu sei é que eu nada sei. Como que eu vou ser considerado o mais sábio de todos? Então, a partir desse dia, o Sócrates começa a conviver mais com pessoas que realmente desfrutavam desse título de o mais sábio, que eram os artesãos, os políticos e os poetas. E Sócrates conclui, então, que esses caras que se consideravam, que desfrutavam desse título de mais sábios, sabiam nada. Eles eram duplamente ignorantes, porque eles não sabem de nada e não reconhecem a sua própria ignorância. É aí que começa o método socrático para o conhecimento. O reconhecimento de sua ignorância é o ponto de partida para se atingir um conhecimento. E essa frase do Sócrates, só sei que nada sei, ela não pode ser incluída em todas as áreas, em tudo que você quiser. Porque o Sócrates não era ignorante de tudo. Ele sabia que ele era um homem e um cidadão ateniense. Então, essa máxima, só sei que nada sei, ela é para questões filosóficas, como o valor, como a moral universal, e que estiver relacionado ao princípio da vida humana, o objetivo da existência humana. Sócrates compreende que seu método pode ser usado por todos que quiserem no seu caminho para o conhecimento, na sua trajetória. E ele reconhece como objetivo da filosofia a vida humana, a existência humana. É daí que surge a frase conheça-te a ti mesmo, porque para reconhecer a sua ignorância, você tem que ter um conhecimento sobre a sua existência. O método de Sócrates é conhecido também como dialético e dialógico, porque ele tem como característica várias perguntas e assim eliminando gradativamente falsos conhecimentos, conhecimentos que não podem levar ao verdadeiro saber. O método dialético é formado por dois momentos, a exortação e a indagação. Nesse primeiro momento, que é a exortação, Sócrates exorta, convida um interlocutor para falar sobre determinado assunto, como coragem, virtude, justiça. E esse interlocutor vai falar tudo que ele sabe sobre esse tema e vai apresentar o seu conhecimento. Após a apresentação do interlocutor de seu conhecimento, começa o segundo momento do método socrático, a indagação. A indagação é subdividida em ironia e maiêutica. A ironia consiste em um falso acolhimento do Sócrates pelo que o interlocutor falou, porque o Sócrates vai começar a fazer perguntas e criticar o que o interlocutor dizia, mostrando a fragilidade do conhecimento, mostrando que aquilo não é um conhecimento, e sim uma opinião. É a partir dessas indagações, dessa crítica de Sócrates, é que vai ser eliminado aos poucos aquilo que é considerado como falso conhecimento. E é a partir dessa eliminação de falsos conhecimentos que começa a maiêutica. A maiêutica nada mais é do que o caminho para o verdadeiro conhecimento. Maiêutica é o que Sócrates chama de parto de ideias. Para quem não sabe, a mãe de Sócrates era parteira, por isso que ele tem esse trocadilho de parto de ideias. E Sócrates considera esse método como fundamental, essencial
para a busca racional de um propósito da humanidade, consequentemente também trazendo autonomia moral aos seres humanos. Outra questão tratada sobre Sócrates é a felicidade. Sócrates vai vincular a felicidade com o aperfeiçoamento da alma. E esse aperfeiçoamento da alma se dá nessa trajetória para o conhecimento verdadeiro. Nas obras de Platão, quando ele vai falar sobre os diálogos que Sócrates tinha, ele vai falar que Sócrates diferenciava os bens. Tem o bem da alma, o bem material e bem exterior. Coragem, prudência e memória são bens da alma. Saúde, beleza e força são bens do corpo. E riqueza material e reputação social são bens exteriores. E esses bens não são bens em si, eles são bens condicionados. Porque se conduzidos corretamente, aí é que se chega no bem em si, no bem verdadeiro, que é a virtude. Uma vida virtuosa é o verdadeiro bem. E o saber, o conhecimento verdadeiro, é a condição que tem para se ter uma vida virtuosa. Ou seja, resumindo tudo, para se ter uma vida virtuosa, você tem que fazer a trajetória para se atingir o conhecimento verdadeiro. Só assim você vai ter virtude. E, consequentemente, você vai ter felicidade, porque sua alma vai ser perfeita. E só se atinge uma vida virtuosa quando você tem conhecimento sobre a virtude. Por exemplo, o médico que vai tratar de um paciente, ele tem que ter conhecimento sobre a medicina. A pessoa que vai dar aula de filosofia, ela tem que ter conhecimento sobre a filosofia. O marinheiro tem que ter conhecimento sobre navegação e assim por diante. Então, você só tem uma vida virtuosa quando você tem o conhecimento sobre virtude. Então, esse é Sócrates e sua filosofia. Qualquer dúvida que você tiver, pode deixar aí no comentário ou me mandar no Instagram, @melolaur. Vai ter o link na descrição do vídeo. Então, espero que você tenha gostado e até o próximo vídeo. Questão do Enem. Parece que Sócrates admitiu implicitamente existir em todos os homens um desejo inato do bem. É também nesse sentido que se apresentava como um simples parteiro, cujo papel limitava-se a fazer que seus interlocutores descobrissem suas possibilidades interiores. O texto de Pierre refere-se diretamente, letra A, ao vínculo entre o individualismo e a ética socrática. Não, porque o texto não faz referência alguma sobre o individualismo. Letra B, ao vínculo entre maiêutica socrática e a vida virtuosa. Talvez seja por causa desse trecho que ele fala como um simples parteiro. Letra C, ao vínculo entre o método socrático e a teoria platônica das ideias. Não, porque o texto não está falando nada sobre o Platão. Letra D, ao vínculo entre o relativismo dos sofistas e a ética socrática. Também não, porque não está falando sobre os sofistas. Letra E, ao vínculo entre democracia e o aperfeiçoamento intelectual socrático. Também não é a letra E, porque não está falando sobre democracia. Então, a resposta é a letra B, ao vínculo entre maiêutica socrática e a vida virtuosa, porque maiêutica significa parto de ideias, e está falando que Sócrates era um simples parteiro. E a vida virtuosa se atinge quando se alcança o conhecimento verdadeiro, que está nessa frase, que seus interlocutores descobrissem suas possibilidades interiores.
Resposta certa, então, é a letra B.